Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Adriana Lemos, psicóloga clínica de orientação psicanalítica. Esse é o meu, esse é o nosso canal Bate-Papo com Psicólogo, e no bate-papo de hoje a gente vai falar sobre erro. Errar é humano. Então vem que vem, vamos bater esse bate-papo, como eu sempre falo, é papo reto. Ouviu aí falar, né, que nós somos feitos de erros e acertos. Afinal de contas, nós somos resultado das nossas experiências, e as nossas experiências têm erros e acertos. Então, isso é do ser humano. Errar é mais que humano. Acertar também, claro. A questão aí que a gente tem de não saber lidar, né, com o erro, não aceitar os nossos erros, nem os erros dos outros, começa lá na infância, né? Então temos dificuldade de lidar com nossos erros, com os erros dos outros, porque é imposto aí a nós aí, desde que o mundo é mundo, né, a modelos de perfeições, de pessoas perfeitas. E como nós não somos nada perfeitos, a gente erra e a gente se sente como, né, diante dos nossos erros? Completamente mal, afinal de contas nós erramos, então nós somos culpados, nós somos julgados e nós nos julgamos e culpamos também, né? Então é nesse sentido aí de modelos de pessoas perfeitas que a gente acaba se decepcionando e decepcionando também as pessoas, né? Porque a gente depara aí, na verdade, com a falha, né? Falhas das pessoas e as pessoas com as nossas falhas. Então fica todo mundo decepcionado com todo mundo, né? Porque espera o melhor das pessoas, que elas são boazinhas e tudo mais, e esse conto de fada não existe, né? E aí a gente acaba até sentindo também que nós não somos capazes, que somos incapazes, porque erramos e não fomos perfeitos, não fomos assertivos, enfim, toda essa problemática que acaba essa não aceitação do erro. Os pais, muitas vezes aí, quando a criança erra, dá assim um tapinha na mão para dizer: não mexe nisso, não faça isso, tá errado, olha, não pode. Enfim, você vê, né, cometendo esse erro, porque é um erro para corrigir outro erro, né? Um erro não justifica outro erro. Enfim, até para ensinar acontece de cometermos erros. Ah, mas eu não acho errado dar um tapinha na mão da criança e tudo mais. Gente, isso é errado. Se você acha ou não acha, isso aí já é uma outra questão. Mas é errado ensinar a criança dando tapa na criança. A gente ensina uma criança ensinando com amor, com carinho, para que ela possa aprender de maneira não traumática. Então a gente associa, né, o nosso erro à punição, à culpa, a todas as experiências aí que acontecem conosco lá no nosso aprendizado em lidar com o erro, né, de uma forma errada. Então você vê, um erro não justifica o outro erro, mas um erro quer aí sobrepor a outro erro e fica aí todo mundo errando. Então na infância os erros são considerados um processo natural do desenvolvimento infantil. Afinal de contas, a criança está ali no seu processo de aprendizagem. Muitos pais não sabem como lidar com essa situação no desenvolvimento infantil, né? Quando os pais dizem assim: olha, se você não passar de ano e não tirar boas notas, você não vai ganhar isso, você não vai ganhar aquilo, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo, você não vai ter festa, você não vai ter bolo, você... Enfim, coloca aí um limite aí no que a criança possa não vir a ter, não vir a ganhar, não vir a receber. Só que aquela criança que não pode deixar uma coisa cair, ou uma coisa quebrar, ou que não conseguiu acertar tanto de questões lá no teste, na prova, enfim, ela ser punida, ela vai aprender que todo tipo de erro tem que ser punido, que todo tipo de erro há culpados, ou seja, a pessoa é culpada por não ter conseguido acertar e sim por ela ter errado. Então, o erro se generaliza, a culpa se generaliza, e isso vai refletir em todo o nosso desenvolvimento, em todas as etapas e fases da nossa vida. Então, a gente vai viver o tempo todo nos culpando e culpando os outros e não aceitando os nossos erros e não aceitando os erros dos outros, porque foi assim que nós aprendemos. Então, nossos pais erram aí, na maioria das vezes, para nos ensinar a lidar com os erros, e aí fica um errando e o outro errando, e aí todo mundo erra mesmo. Então, é sempre assim a questão do perdão, né? O auto-perdão, tanto saber se perdoar, como perdoar também as outras pessoas que erram, e até mesmo os nossos pais que erraram lá conosco. E se bobear aí, quem tem pai e mãe ainda sabe que eles continuam errando.
mas tudo bem, afinal de contas, né? Errar é humano. Então ninguém é perfeito. Todo mundo erra, todo mundo sempre vai errar. Até tem uma música aí, todo mundo erra, todo mundo sempre vai errar. E essa música aí até fala de uma pessoa que cometeu aí um ato contra a sua própria vida por conta de erros. Então não devemos julgar as pessoas por erros e nem nos auto-julgar, porque é muito perigoso. Por isso devemos aí desenvolver a autocompaixão, né, em relação aos nossos próprios erros e compaixão aos erros dos outros. Afinal de contas, nós estamos sempre em desenvolvimento e podemos também desenvolver a compaixão, a compreensão, a empatia de saber aí se colocar no lugar do outro a qualquer momento, porque afinal de contas a gente tem eterno aprendizado e sempre é hora e tempo ainda de aprender. Quando a gente erra, a gente tem novas experiências, a gente tem novas oportunidades. Para quê? Para a gente aprender. Então, o erro também é aprendizado. Então, se você ainda não aprendeu, ainda não desenvolveu essas questões, você pode a qualquer momento vir aí a desenvolver e aprender a lidar com os erros. Então, aprender a desculpar, aprender a perdoar, aprender a ter empatia, aprender a ter compaixão, aprender. Isso é sempre uma característica que nós podemos desenvolver ao longo da vida, seja em qual etapa for. Então, falar sobre algo, aprender sobre algo, né? Aprender novas coisas e novas formas de ver as coisas, isso é desenvolvimento. E o que a gente está falando? Está falando aí de aprendizado, porque errar também é aprender. Então, aprender aí é uma chance aí de desenvolvimento e novos aprendizados. Então, é o que a gente quer. Porque nenhuma mudança é obrigatória. A gente pode escolher mudar ou não mudar. E mesmo assim que a gente escolha mudar, a gente precisa aí dar sentido e dar novos significados. Aí sim a mudança vai acontecer. Então a mudança só acontece a partir de novos sentidos e novos significados. Senão, continua fazendo o mesmo sentido e continua tendo o mesmo significado. Bem, devemos aí não confundir erros com vícios de comportamento. Eles tendem a repetir erros de uma forma compulsiva, onde tem a compulsão à repetição. Porque aí nesses casos não é só uma questão de aprendizado, né? Mas sim uma questão aí de fazer aí um tratamento, ter aí um acolhimento, um apoio para que ele possa lidar com essa questão. Porque nesses casos aí tem tudo a ver aí com a infância, aonde que os erros não foram bem conduzidos, não foram bem aceitos e aí a pessoa acabou aí trazendo traumas dessa experiência. Então, como podemos ver, né, essa questão de não aceitar o erro, não saber lidar com o erro, acaba aí prejudicando as pessoas e a nós mesmos. Então, nós temos aí todo tipo de limitação e de nos culpar por conta dos erros nossos e dos outros que não são aceitos. E para que a gente venha, né, a passar a aceitar é aprender mesmo. A gente precisa aprender e a desenvolver essa questão de aceitar o erro. É claro que o erro também traz aí consigo algumas questões aí bem complicadas. E muitas vezes a gente precisa também fazer reparação de danos. O que é isso? É ter maturidade de perceber quando a gente, através do erro, causou mal para alguém, pedir desculpa e se perdoar. E saber pedir perdão também. Mesmo que não ocorra da parte da pessoa, né, esse perdão, essa compaixão na questão de você pedir perdão e tentar reparar lá os erros que você cometeu, pelo menos aí você fez a sua parte. E com certeza você vai se sentir muito melhor, tendo aí tentado reparar os danos. E aí, como o erro tem tudo a ver com a culpa, a gente fica aí como os juízes, né? Os juízes de plantão, aí a gente acaba vendo aí dos erros, tirando dos erros o pior dele, que é o julgo, né? Vamos julgar. Ao invés de pensarmos assim, vamos aprender com os erros, tanto nossos quanto dos outros. Aí ninguém quer saber disso, né? A gente só quer saber de julgar, porque fica mais fácil e a gente já está acostumado, até porque a gente tem um modelo de perfeito, não é perfeito, então você aí tá totalmente errado. Porque o erro em si, ele já traz frustração, né? Uma criança, enfim, um adulto, seja quem for,
comete um erro e fica automaticamente aí frustrado. E aí imagina, né, tendo alguém para dizer assim, você errou, você fez errado, olha o que você fez, você não devia fazer isso, enfim, todo tipo de reação negativa em cima do erro aí da outra pessoa. Como que a pessoa vai se sentir? Evidentemente pior do que a sua própria frustração em si, né? Porque vai juntar a frustração com a crítica e a não aceitação, com a reação aí negativa daquele que está aí apontando o nosso erro. Porque ninguém sabe o suficiente para não errar mais. Então imagina uma criança, se o adulto, né, que aprendeu, ainda erra, você imagina uma criança que pouco aprendeu. É onde que nós temos que aprender muito mais, ter paciência e ajudar a criança a lidar com seus erros e seus acertos. A criança que aprende a lidar de forma saudável e assertiva com os seus erros, ela aprende a ficar muito mais feliz e dá muito mais ênfase aos acertos, que quando ela acerta, ela se sente maravilhosa. E aí sim é que tem que dar ênfase, que tem que parabenizar a criança, comemorar com ela para que ela realmente dê muito mais valor aos acertos e nem se importe lá tanto com os erros. Então todo ser humano erra, né? Então quem nunca errou aí que deixa a receita, porque a gente quer saber aí que receita, afinal de contas, é essa, né? Que até então nenhum ser humano tem essa receita. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam e ajudem aí o canal a crescer, e que vocês possam aí dar novos sentidos na questão dos erros. Afinal de contas, errar é o humano, e dar novos sentidos é trazer novos significados. E novos significados traz mudança, a psicologia mudança para uma vida melhor. Então, que todos nós possamos ter uma vida melhor. Pessoal, olha, até o próximo bate-papo com psicóloga. Beijo, beijo. Muito obrigada. E tchau.